Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A segurança pública no Rio de Janeiro. E essa relação complicada, né? Entre Estado e governo federal. Voltou tudo à tona depois de uma operação recente aí de grande impacto. A discussão esquentou bastante, sabe? Principalmente sobre cooperação, responsabilidade de cada um. Para a gente entender melhor essa trama toda, a gente vai se basear numa análise bem detalhada, que organiza a linha do tempo dos eventos, sabe? E tenta explorar o contexto político por trás das coisas. Nossa missão aqui é meio que desembrulhar isso, a sequência dos fatos, as possíveis motivações políticas e as diferentes visões sobre como lidar com a segurança lá no Estado. Preparados? Ok, vamos começar a desenrolar isso, com certeza. E acompanhar essa cronologia é fundamental, né? Ajuda a gente a entender essas idas e vindas, as reviravoltas recentes e como as diferentes esferas de poder estadual, federal atuaram, ou talvez como deixaram de atuar nesse cenário tão delicado. Certo. Então, seguindo a linha do tempo, que está nesse material que a gente tem aqui, tudo começa, parece, em janeiro de 2024, Ricardo Lewandowski assumindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E uma das primeiras ações dele, que a análise aponta como importante, foi chamar o Mário Sarrubu, um promotor lá de São Paulo, né? Conhecido pela experiência no combate ao PCC, o primeiro comando da capital. Uma das maiores organizações criminosas do país, né? Isso. E a tarefa que o Lewandowski deu para o Sarrubu era bem específica, pelo que está aqui. Mapear que mudanças na lei, ou até na Constituição mesmo, seriam necessárias para fortalecer o combate a essas grandes organizações. A lógica era que o crime organizado não tem fronteira estadual, né? Atua em rede, pelo país todo. E isso muitas vezes sobrecarrega ou até passa da capacidade de resposta de um Estado sozinho. E o interessante de observar aqui, eu acho, é o raciocínio por trás disso. Se o crime se organiza nacionalmente, a estratégia de combate também precisa ter uma coordenação nacional. Sabe? Essa foi a semente para a proposta da tal PEC da segurança. A ideia central, como a análise descreve, é fortalecer o papel da Polícia Federal, do governo federal como um todo nessa frente, principalmente onde as polícias locais podem ter limitações, né? Seja por capacidade, seja por outros fatores. A PEC buscaria, sim, dar mais ferramentas e competência para a União na segurança. E, claro, né? Uma proposta, sim, gerou reação na hora. O material que a gente analisou indica que governadores mais alinhados ao bolsonarismo, quer dizer, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, se colocaram contra a PEC. E entre eles o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, partido do Bolsonaro. E aqui, olha, aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. A análise que a gente tem aqui sugere que essa oposição tinha um componente político forte. A segurança pública, historicamente, é uma bandeira muito usada, né? Eleitoralmente. Pela direita, pela extrema-direita. Então, uma iniciativa que desse certo, vinda do governo Lula, poderia, na visão desses grupos, meio que esvaziar esse discurso. Tirar um trunfo eleitoral deles, sabe? O material até fala que eles teriam se sentido ameaçados com essa possibilidade. E para ilustrar essa resistência inicial, a análise resgata uma declaração atribuído ao governador Cláudio Castro, lá em março de 2024. Na época, ele teria dito que a Polícia do Rio era bem estruturada, que não precisava de polícia nova federal. O que ele defendia, segundo essa fala, era que os outros órgãos, os outros entes fizessem a sua parte, para que o trabalho da Polícia Estadual funcionasse melhor. Quer dizer, naquele momento, uma postura de autossuficiência, dispensando o envolvimento federal mais direto ali na ponta. E enquanto esse debate da PEC rolava, a análise chama atenção para outra coisa. O foco dos parlamentares bolsonaristas no Congresso naquela época era a busca pela anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A análise até critica isso. Diz que essa pauta consumiu energia política, paralisou outras coisas, desviando a atenção de assuntos urgentes como a própria segurança. E aí a gente chega no ponto que a análise vê como uma contradição bem marcante. O mesmo governador que meses antes falava que não precisava de ajuda federal direta, aparece agora, nessa operação recente, né,
de grande repercussão, fazendo um barulho enorme na imprensa, pedindo ajuda, pedindo tropas federais. É uma mudança grande, né? Exato. Considerando aquele histórico de março, a análise classifica essa mudança de postura como algo, no mínimo, surpreendente, que precisa ser olhado com mais atenção, né? Para entender as motivações. O material também dá uma interpretação sobre a natureza dessa operação recente, que girou a polêmica toda. Sugere que, pelas características, pela intensidade do confronto, ela parecia mais uma operação de defesa, sabe? Quase uma guerra urbana, menos uma ação policial de rotina. E nesse cenário extremo, a análise pondera que talvez a capacidade do Estado sozinha fosse mesmo ultrapassada, o que poderia sim justificar um pedido de apoio federal, ou até das Forças Armadas, mas dentro dos trâmites corretos. E é justamente sobre esse pedido de ajuda que entra uma apuração importante, citada na análise, da jornalista Daniela Lima. Isso joga uma luz na comunicação entre os governos, né? O governador Cláudio Castro tornou público um ofício que ele tinha mandado para o Ministério da Defesa, dando a entender que tinha um pedido formal de ajuda ali. Ah, lembro disso ter saído na mídia. Sim, só que a resposta do ministro da Defesa, o José Múcio, conforme a análise reporta, trouxe um esclarecimento fundamental sobre o que realmente estava escrito naquele documento. O ofício, na verdade, pediu empréstimo de só 2 blindados da Marinha. E o detalhe crucial, era para usar só em janeiro de 2025. 2025. Meses depois da operação que estava acontecendo. Exatamente. Meses depois. E além disso, para operar esses blindados, precisaria de militares, pela natureza do equipamento. E aí entra um ponto técnico mais que a chave, né? Que a análise explica bem. O procedimento legal para militares das Forças Armadas atuarem em segurança pública dentro do país, para esse tipo de ação precisaria decretar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O material diz que isso está lá no artigo 142 da Constituição e numa lei complementar, a 97 de 99. Exato. E a análise detalha como a GLO é complexa, né? Baseando-se em explicações do próprio ministro Lewandowski. Não é algo simples de acionar. O requisito-chave é o governador do estado pedir formalmente. E ao pedir, ele tem que admitir que os órgãos de segurança do estado não dão conta, que faliram para resolver aquela situação sozinhos. Nossa, é um passo bem forte admitir isso, muito forte. E com isso ele basicamente passa o comando da operação para as autoridades federais, para as Forças Armadas, no caso. Se a gente junta isso com a disputa política toda, dá para entender por que esse passo é tão sensível, né? E aqui, olha, está o ponto central que a análise sublinha com força. Apesar de todo o discurso público, da divulgação daquele ofício com data futura, o governador Cláudio Castro nunca fez o pedido formal de GLO para essa operação recente que estava rolando. Sério? Mesmo com todo o barulho? Nunca. A análise cita o Lewandowski dizendo direto: não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Uau! Fica claro, então, segundo o material, um descompasso total entre o que foi falado na imprensa e os procedimentos formais que seriam necessários para ter aquele tipo de ajuda militar que estava sendo sugerida. A análise também critica a reação de figuras do campo bolsonarista nas redes sociais, né, usando imagens da operação para supostamente criticar a política de segurança federal. Mas aí o material lembra o óbvio, né? Quem responde pela segurança pública no estado do Rio de Janeiro é o governador, o Cláudio Castro, do PL, partido alinhado ao Bolsonaro. Exatamente. E, reforçando esse ponto, a análise destaca o domínio político considerável que o grupo bolsonarista tem no Rio. O governador, Cláudio Castro, está lá há um bom tempo, né, contando o período como vice que assumiu. Os 3 senadores do estado, Flávio Bolsonaro, Romário e Carlos Portinho, são aliados. O PL tem a maior bancada de deputados federais do Rio. Nomes como Carlos Jorge, General Pazuello, Hélio Lopes. Na Alerj também deputados estaduais relevantes dessa linha. É muito poder concentrado. Muito. E o que a análise acha fascinante aqui é a aparente dissonância. Como um grupo com tanto poder político no Estado convive
com uma crise de segurança tão persistente? E, ao mesmo tempo, como se explica a oposição a medidas como a PEC da segurança, que, na visão da análise, seria justamente um caminho para fortalecer o combate ao crime que ultrapassa as fronteiras do Estado? É uma pergunta que fica. O material que a gente está discutindo também menciona outras iniciativas federais que estariam andando, como um projeto de lei para aumentar penas para quem faz parte de organização criminosa. Só que a análise observa que a tramitação disso no Congresso está lenta e volta a criticar o foco de parte da bancada bolsonarista na anistia, que teria desviado esforço de pautas de segurança como essa. E para colocar mais um elemento histórico na conversa, essa questão do papel federal na segurança não é de hoje, né? A análise lembra de um ponto importante: a construção dos primeiros presídios federais de segurança máxima. Isso aconteceu no primeiro governo Lula. A primeira unidade foi inaugurada em 2006. O argumento ali é que essa estratégia de isolar os chefões das facções, PCC, Comando Vermelho, nessas unidades longe das bases, com comunicação controlada, foi uma das poucas coisas que realmente funcionou, que desarticulou, pelo menos em parte, o comando dessas organizações. Ah, sim, lembro dessa época. Foi bem falado. Foi. E irritou muito o crime organizado. E aí, seguindo essa linha histórica, a análise faz uma comparação, bem direta até. Afirma que nos 4 anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, nenhuma penitenciária federal nova foi construída. Nem de segurança máxima, nem comum. Nenhuma. Nenhuma. Segundo a análise, nenhuma. Então, o que essa comparação, o que ela sugere sobre as prioridades de cada governo nessa área? A análise meio que deixa essa informação no ar, sabe? Como um ponto para a gente pensar sobre as diferentes abordagens e investimentos federais em segurança ao longo do tempo. É uma comparação forte de fato. Ufa! Percorremos bastante coisa aqui, né? Seguindo essa análise que a gente recebeu, recapitulando os pontos principais. Vimos a proposta da PEC da segurança como uma tentativa de resposta nacional ao crime, a resistência política inicial de alguns governadores, incluindo do Rio. Depois, a mudança de postura desse mesmo governador numa operação de grande impacto. A polêmica sobre o pedido de ajuda federal, a questão da GLO, o ofício com data para 2025. Sim, essa parte foi bem reveladora. E, por fim, esse olhar sobre o contexto político dominante no Rio e a história das políticas federais de presídios. Foi bastante informação. Foi mesmo. E talvez a provocação final que essa análise toda nos deixa, com base nesse material, né, seja pensar nas consequências práticas dessa dinâmica política tão complexa. Até que ponto essa tensão, essa falta de alinhamento, às vezes até a briga aberta entre governo estadual e federal, impacta a vida real, impacta a eficácia das ações contra o crime organizado que não está nem aí para essas disputas. É uma ótima pergunta. Como é que a gente, como sociedade, pode buscar um equilíbrio entre a urgência de ter cooperação entre as polícias, entre os governos, e as disputas eleitorais ideológicas que sempre vão existir na política brasileira? É uma questão fundamental, né? Que fica aí para quem nos ouve refletir um pouco mais.